Olá, pessoas que investem ou estão pensando em investir. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Berço de Ouro Investimentos, levando seu filho do zero ao berço de ouro. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o que é renda variável e o que é renda fixa e dar algumas explicações de alguns jargões de mercado que muita gente tem dúvida, muitas pessoas me perguntam, até fora aqui do canal, sempre que eu abordo o tema de finanças, as pessoas acabam perguntando basicamente as mesmas coisas, principalmente sobre essas siglas e jargões do mercado financeiro. Vou começar falando um pouco sobre a diferença entre renda variável e renda fixa. O que é uma renda fixa? A renda fixa, pessoal, nada mais é do que um produto financeiro que vai dizer a você de forma acordada no momento que você compra aquele ativo, quanto que ela vai lhe pagar. Por exemplo, se você comprar o que a gente chama de pré-fixado, ou seja, é pré-fixado um valor no momento que você faz a compra. Então, por exemplo, você pode comprar um título pré-fixado em 13%. É um exemplo, tá, pessoal? Apenas. Então, esse título vai lhe pagar 13% de rendimento ao ano e ele foi pré-fixado, ou seja, você sabe exatamente quanto você vai ganhar quando você finalizar o contrato daquele ativo que você contratou de renda fixa. E por que chama de renda fixa? Justamente porque é um valor fixo que está sendo acordado para lhe pagar. Então, por exemplo, se eu investir R$1.000 nesse título de renda fixa, que é pré-fixado, ou seja, ele é fixado o valor antes mesmo de finalizar o prazo daquele título, né? E esse título tem um vencimento, por exemplo, de um ano. Ao fim de um ano, ele vai me pagar os 13%. Vamos dizer que nesse exemplo específico, esse título que eu citei seja isento de imposto de renda. Então, os seus R$1.000 iam render 13%. Ou seja, você ia ter R$1.130 ao fim desse um ano. Teria rendido 13% no total, certo? Só que existem outras modalidades também de renda fixa. Mas existe também o pós-fixado. O que é o pós-fixado, Daniel? É um valor que vai ser calculado ao fim do vencimento daquele título que você contratar, tá? Vale ressaltar que os produtos de renda fixa geralmente estão atrelados a um determinado tempo. O que eu quero dizer com isso? Esse tempo é o tempo que o seu dinheiro vai ficar, vamos dizer assim, guardado ou investido naquele ativo até que ele chegue ao seu vencimento. Existem alguns títulos que você pode negociar aquele título, mesmo sendo de renda fixa, antes do vencimento. Outros títulos não. Então vamos dar um exemplo. Título do Tesouro pós-fixado. Ou seja, é um título do Tesouro Nacional, ou seja, você está emprestando seu dinheiro para o governo federal, então o risco é muito baixo, né, de você tomar um calote, por exemplo, e não receber esse valor. Você está emprestando dinheiro ao governo e o governo, ao fim de um determinado prazo, que você vai selecionar lá quando você faz esse investimento, ele vai lhe devolver o seu dinheiro com aquele rendimento. E só que é deduzido também o imposto de renda naquele título. Então, por exemplo, um título pós-fixado poderia ser um título atrelado à taxa Selic. Daniel, o que é taxa Selic? Que é a taxa básica de juros. Então, os investimentos de renda fixa, eles geralmente podem usar a taxa Selic como base para ditar qual é o rendimento que eles ofertam para lhe pagar. Agora, voltando para os pré-fixados e pós-fixados. No caso do pós-fixado, por exemplo, ele pode dizer que ele vai pagar a Selic mais alguma coisa. Por exemplo, Selic mais 0,1. Então, ao fim daquele prazo do contrato, ele vai lhe pagar a taxa Selic durante o período de juros, mais aquele a mais acordado, por exemplo, aquele 0,1. Então, existem títulos do Tesouro que estão atrelados à Selic. Então, ele vai pagar para você aquele valor relacionado à Selic. E ele vai ter um vencimento. Por exemplo, eu vou comprar o título do Tesouro Selic 2028. Então, quer dizer, o vencimento é em 2028. E daqui para lá, aquele meu valor ele vai ficar, vamos dizer assim, investido ali. Eu posso, Daniel, fazer a venda daquele título? Você pode, no mercado secundário. Só que aí você vai sofrer marcação a mercado. E marcação a mercado é algo que exige bastante tempo para explicar. Eu posso fazer um vídeo posteriormente sobre marcação a mercado, mas no momento vamos ater-se apenas aos tipos de investimento. Então, nesse pós-fixado, você pode vender durante o caminho, mas você pode tomar prejuízo mesmo sendo na renda fixa. Então, mas se você deixar o título ir até o vencimento, você não vai tomar prejuízo.
pode ser que o seu rendimento seja abaixo do esperado, né? Abaixo do que você esperava quando você contratou, né? Porque se, por exemplo, se durante o caminho do vencimento a taxa Selic cair ou subir, vai sofrer variação ali esse seu título. Então, esse seria o pós-fixado, seria Selic, por exemplo. Tem um outro tipo de pós-fixado, é o indexado ao IPCA. O IPCA é uma sigla que significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É uma taxa normalmente atrelada à inflação, né? O quanto cresceu a inflação. Seria o IPCA, né? E existem títulos também do Tesouro, né? Que pagam IPCA mais uma taxa. Por exemplo, IPCA mais 5. Então, se o IPCA daquele período foi 5, ele vai lhe pagar 10%. 5 do IPCA e 5 daquele mais 5 do título. Ele também vai ter um vencimento. Você tem que tentar o vencimento também para essas questões de tempo que você vai ter aquele dinheiro preso ali, né? Em renda fixa, também existem várias outras opções de ativos financeiros, como, por exemplo, CDBs, que é Certificado de Depósito Bancário. Então, ao invés de você emprestar, nesse caso, seu dinheiro para o governo federal, você empresta seu dinheiro para um banco. Por exemplo, CDB de um banco muito famoso, muito conhecido, CDB do Itaú, por exemplo. Não estou sendo patrocinado, tá, pessoal? E nem a recomendação de compra. Só estou dando um exemplo. CDB do Banco Itaú, ele lhe oferece uma taxa para você comprar aquele CDB e ele também lhe diz um prazo. Então, por exemplo, o CDB do Banco Itaú está pagando, vamos dizer, 100% da taxa Selic. Então, se a Selic está a 15, ele está pagando 15. Só que o CDB é um produto que ele tem imposto de renda. Então, no momento que você for receber esse rendimento, ao fim do vencimento, você vai ser descontado do imposto de renda. Então, o imposto vai variar de acordo com o tempo dessa permanência nesse CDB. Existem outros produtos também, como LCI, LCA, CRI, CRA e debênture. Vou falar um pouco rapidamente sobre cada um deles, que são de renda fixa, né? O que seria LCI? Letra de crédito imobiliário. E LCA, letra de crédito do agronegócio. Ambas são isentas de imposto de renda, porque, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, mas tem um MP no momento que visa uma taxação, mas não sei se vai sair ou não, então, por hora, são isentos, né? Então, esses dois, eles são isentos justamente porque visa incentivar esses dois mercados. Você compra um LCI, letra de crédito imobiliário, você está comprando e financiando algum projeto imobiliário. Então, você compra esse LCI para que esse seu dinheiro seja utilizado em algum projeto imobiliário. A mesma coisa para o agronegócio. Então, você está financiando, de certa forma, o setor imobiliário e o do agronegócio, que são dois setores que o governo tem interesse que cresça e por isso que eles têm essa isenção de imposto de renda. Tem também o CRI e o CRA, que é Certificado de Recebíveis de recebíveis imobiliários e de recebíveis do agronegócio. Eles são bem parecidos, o letra de crédito e o certificado de recebíveis, né? E tem seus incentivos próprios também. Todos eles podem ter qualquer uma daquelas modalidades de taxa que eu falei. Ele pode ser pré-fixado ou pós-fixado. Ele pode lhe dar já de cara um número que ele vai pagar de juros, ou ele pode estar atrelado a algum índice, como CDI, IPCA, e lhe dizer qual é a taxa que ele vai pagar, né? E tem também o que se chama de debêntures, que são créditos, né, que nem é para banco, nem é para o agro, nem é para o imobiliário. É crédito para uma empresa. Por exemplo, a Petrobras quer fazer um investimento para furar um poço novo. E aí ela abre uma seção de debêntures para que as pessoas possam comprar aquela dívida para que quando ela furar o poço e começar a ter o lucro, ela devolva esse dinheiro acrescido de juros a quem comprou essas debêntures. E na própria debênture ele também vai lhe dizer qual é a modalidade que ele vai lhe pagar. Se é um pré-fixado ou se é um pós-fixado e qual seria essa taxa. Todos esses produtos, pessoal, que são atrelados à renda fixa, eles têm essa modalidade de pré-fixado ou pós-fixado e ele já lhe diz a taxa que vai lhe pagar quando chegar o vencimento daquele seu título. Por isso que chama de renda fixa, porque ele fala que é um valor fixo que ele vai lhe pagar. É lógico que, por exemplo, o pós-fixado, que é IPCA mais alguma coisa, ele não lhe diz agora quanto vai ser, porque a gente não sabe quanto vai ser o IPCA nos meses que se seguem. Mas ele traz para você uma previsibilidade muito maior do que o mercado de renda variável. Então, agora que eu dei uma apanhada geral na renda fixa, vamos falar um pouco sobre o mercado de renda variável. Por que renda variável, Daniel? Já pela palavra, né? Variável porque varia. Então, o mercado oscila, tanto para cima quanto para baixo. Então, ele tem as suas variações e que
pode assustar aquelas pessoas que não são familiarizadas ainda com o mercado de renda variável. Porque uma ação, por exemplo, que você comprar ela, por exemplo, a R$10, amanhã ela pode estar 9,50. Então você pode ficar assustado, meu Deus, já perdi 50 centavos dos meus R$10. E sim, se você realizar a venda daquela ação, você vai perder aquele valor, né? Mas enquanto você não realiza a venda, você nem perdeu nem ganhou. Você está ali, vamos dizer assim, investindo o seu dinheiro naquela empresa porque você acredita naquele negócio e você acredita que vai crescer. Então pode ser que caia, mas pode ser que suba e que você também venha a ganhar dinheiro. No mercado de renda variável existe mais de uma forma de ganhar dinheiro. Não só pela valorização das cotas de ações, por exemplo, mas também pelos dividendos e JCP, que é juros sobre capital próprio, que são remunerações que as empresas podem pagar aos seus acionistas. Mas calma, vamos voltar um pouco. Eu preciso primeiro explicar para vocês o que é uma ação, certo? Então, dando um exemplo hipotético, vamos dizer aqui, vamos chamar um empresário de empresário bem-sucedido, EBS. Então, EBS, ele possui uma farmácia e os negócios estão prosperando e ele acredita que está num bom momento para aquela farmácia receber sócios. Ele acha que sozinho ele não está dando conta e ele precisa de sócios. Quando ele faz isso, ele vai adicionar novas pessoas naquele negócio. Só que o negócio dele já tem algum valor. Então ele pode estipular um valor para que esse sócio pague para que ele entre naquele quadro societário. E dessa forma, esse valor que ele pagou, ele pode, obviamente, tanto lucrar uma parte com aquele valor, mas também investir uma parte daquele valor na própria empresa para fazer ela crescer. Basicamente, isso seria uma sociedade, né? Então, aquele novo sócio que entrou, ele passa a ser dono daquela empresa. Então, antes era só um dono, agora são dois. Então, o quadro societário que eles fizeram, né, eles dividiram a farmácia em dois, 50% para um, 50% para outro. Então, cada um detém 50% daquele negócio. Então, se a farmácia tiver um lucro de R$100, o sócio, o EBS recebe R$50, né, que é relativo a 50% daquele lucro, e o sócio 2 recebe os outros 50%. Agora vamos imaginar que esse negócio prospera muito. Prospera, eles começam a abrir uma rede de farmácias bastante e eles não conseguem mais dar conta de todo aquele movimento, só eles dois. E eles decidem abrir o capital daquela farmácia, né? E o que é abrir o capital, Daniel? É simplesmente colocar aquela empresa como listada na Bolsa de Valores. E para isso, eles precisam cumprir uma série de requisitos, né, que são impostos pela Bolsa de Valores, requisitos como, por exemplo, ter uma área de relação com o investidor, ele precisa... seria um vídeo só para explicar os requisitos, né? Mas não vamos nos ater a ele agora. Então vamos dizer que eles entrem na Bolsa. A partir do momento que eles entram na Bolsa, é feita uma avaliação da rede de farmácia deles e é calculado um valor que eles estipulam que aquela rede vale. Depois que é feito esse cálculo, ela tem a sua estreia na Bolsa de Valores e é definido um valor inicial para as ações daquela empresa. E aí ela coloca uma quantidade de ações na bolsa, certo? E quando você compra uma ação, vamos dizer que ele coloque as ações a R$1. E aí quando você compra essa ação de R$1, vamos dizer que você compra 100 unidades de ação dessa empresa. E aí você tem 100 cotas e cada um vale R$1, certo? Aí vamos dizer que ela se valorize. A empresa foi bem, as pessoas que estão na bolsa estão gostando daquela empresa, estão comprando, né? E está fazendo o preço da ação subir. Então, uma maneira de você oferir lucro é justamente vendendo essas ações. Dessa forma você pode oferir lucro. Claro que se você fizer a venda com lucro, você precisa pagar um imposto, né? Mas se você decidir não vender, mesmo que ela esteja se valorizando, você decidir não vender, existe outra possibilidade de você ganhar algum valor em cima daquela ação. É caso aquela empresa faça o pagamento de dividendos ou JCP. Ambas, tanto dividendo quanto JCP, é um valor que ela paga para o acionista resultante do lucro que ela teve naquele período. Por exemplo, naquele trimestre, naquele ano, naqueles 6 meses, depende. Cada empresa opta por pagar seus dividendos ou JCP da forma que está dentro do seu estatuto interno, né? Então você pode também, quando você for comprar ou avaliar para comprar uma ação de uma empresa, você pode observar qual é a frequência que ela paga dividendos ou JCP, né, no caso.
Então, se você tinha 100 ações e ela vai pagar, por exemplo, 5 centavos em dividendos por ação, você vai receber R$5, porque você tem 100, então 100 vezes 5 centavos, você receberia R$5 de dividendos. Ah, Daniel, mas é muito pouco. Mas só que ela não vai pagar dividendos só uma vez. Ela vai fazer os pagamentos de dividendos a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, ou a cada 1 ano, depende da empresa. Então, enquanto você permanecer como sócio, você tem o direito de receber aqueles dividendos de acordo com o seu número de cotas. Mas, se você não acredita mais naquela empresa, você pode fazer a venda das suas ações. Se valorizou, você vai oferir lucro. Se desvalorizou, infelizmente, você vai ficar no prejuízo. Por isso, o mercado é de renda variável, porque ele pode ir para cima ou para baixo. Mas aqui nesse canal eu acredito no longo prazo. Então, se você compra boas empresas com objetivo de longo prazo, você vai permanecer sócio por bastante tempo e vai receber os dividendos ou JCP que elas pagarem por bastante tempo. E isso, no longo prazo, vai fazer com que você tenha uma boa rentabilidade. Basicamente é isso, pessoal. Eu falei um pouco sobre ações, né, e como elas funcionam. Agora eu vou falar também um pouco sobre fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles também parecem com as ações. A diferença é que eles necessariamente pagam rendimentos mensalmente. Então, um fundo imobiliário, ele é composto por prédios físicos. Existem fundos imobiliários de papel, tá, pessoal? Não é o foco desse vídeo, eu posso falar em um outro momento sobre isso, mas para esse exemplo didático, eu vou falar sobre fundos imobiliários que possuem realmente ativos. Então, no exemplo, eu vou dar um exemplo de fundo imobiliário logístico. Aí vamos dizer que ele tem 10 galpões logísticos, certo? Então, ele aluga esses 10 galpões e as empresas que alugam pagam o aluguel ao fundo e o fundo repassa uma parte, né, 95% do valor auferido de aluguéis, ele repassa aos seus cotistas, né? Então, você recebe essa parte de acordo com o número de cotas que você tem mensalmente. Mas mesmo assim, as cotas podem também oscilar para cima ou para baixo. Então, você pode, caso oscile para cima, você pode vender e oferir o lucro. Ou você pode permanecer com aquele fundo comprado e receber os dividendos mensalmente. Mas a partir do momento que você vende o fundo imobiliário, você para de receber esses dividendos. Porque você para de ser, vamos dizer assim, você para de ser cotista, né? Então você para de ser sócio daquele negócio e fica não tendo mais o direito de receber os rendimentos mensais. O objetivo desse vídeo, pessoal, era dar um apanhado geral nesses termos, né? E diferenciar um pouco renda fixa de renda variável, para que vocês possam ter um conhecimento geral do mercado, né? E porque sempre as pessoas acabam me perguntando sobre isso. E você, tem alguma pergunta? Alguma dúvida, piada, anedota? Pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder vocês. E também compartilha com todos os pais e mães que vocês acreditam que desejam um berço de ouro para os seus filhos. Obrigado e até a próxima.